Atenção! Neste vídeo aqui, você vai ver provas concretas e bíblicas de que existe um arrebatamento, que não é secreto e que vai estar acontecendo antes de um período de tempo conhecido como 7 anos de tribulação. Se após essas informações você ainda permanecer crendo no pós-tribulacionismo, ou você é alguém que não acredita na Bíblia, ou você é alguém que foi propositalmente cegado para não entender este assunto, ou você é um enviado do inimigo para enganar as pessoas com este erro que é mortífero. Não seja um mau caráter que irá negar as informações que serão apresentadas aqui. Ouça, releve, perceba seu erro e se arrependa. Caso contrário, você será inteiramente responsável por você e por todas as almas que você ajudou a permanecer no erro. Porque o pós-tribulacionismo foi detonado neste vídeo aqui e você vai ver agora. A primeira coisa que eu quero falar, a mais importante, é a seguinte: existe o arrebatamento? Sim ou não? Existe ou não existe o tal do arrebatamento? E a Bíblia vai falar que sim, existe o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4 nós lemos: pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Yahushua descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com Yahushua nos ares. E assim estaremos com Yahushua para sempre. Então, 1 Tessalonicenses 4,16 mostra que, com a trombeta de Deus, os mortos vão ressuscitar e os vivos vão ser levados para os ares para encontrar com Yahushua e estar sempre com ele. Ou seja, se não foi ressuscitado, foi levado vivo para encontrar com Yahushua nos ares. Também outra passagem, Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, dois exemplos aqui. Um que aconteceu no Antigo Testamento, onde Enoque foi arrebatado, não experimentou a morte, porque tinha dado um testemunho que agradou a Deus. E aqui vai estar acontecendo de novo o arrebatamento, quando os mortos ressuscitarem. As pessoas que estão vivas não vão experimentar a morte e vão encontrar diretamente nos ares com Yahushua para sempre estar com ele. E provavelmente as pessoas que estavam vivas, foram arrebatadas ou serão arrebatadas, elas também terão dado na terra o testemunho de ter agradado a Deus. Então, pergunta: existe arrebatamento? Sim, isso é bíblico, está na Bíblia, aconteceu no Antigo Testamento e acontecerá de novo, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4. Isso aqui, por si só, já cai por terra todas as pessoas que falam que não existe arrebatamento, porque está claro que realmente existe sim o arrebatamento. E também cai por terra todas as pessoas que acham que ser arrebatado é morrer no céu ou passar pela morte, e isso é um erro, porque está claramente explícito que ser arrebatado é não experimentar a morte física, é ser levado direto da vida para a vida eterna, sem passar pela morte. Então, aqui já quebra duas doutrinas erradas, heréticas, que estão sendo disseminadas pela internet por aí. Então, o arrebatamento existe, a única diferença é quando que ele vai estar acontecendo. Será antes de um período de 7 anos de tribulação, ou será no final ou depois do período de 7 anos de tribulação? E é isso aqui que nós vamos analisar para ver qual que é a verdade, qual que é a mentira, qual que é a realidade, qual que é a heresia, qual que é o ensino errado. Nós vamos analisar na Bíblia vários pontos para ver se ela dá base para um arrebatamento antes ou depois da tribulação. E o primeiro ponto que nós vamos ver é analisando o cenário de como que o mundo vai estar no período no final da tribulação e no período anterior à tribulação. Como vai estar o mundo nesses dois tempos diferentes, um antes da tribulação e um no final da tribulação. E eu vou começar aqui com o final da tribulação, o momento do retorno de Cristo lá no Armagedon, na última guerra final. Este evento aqui é o evento final da tribulação, é onde Cristo retorna nas nuvens e destrói o exército do anticristo na batalha de Armagedon. Aqui é o final da tribulação e é aqui que muitas pessoas, muitos canais têm acreditado que é quando vai estar acontecendo o arrebatamento. Então, qual vai ser o cenário de como vai estar o mundo neste tempo aqui do retorno de Cristo? Então,
É só você ler Apocalipse, o que vai estar acontecendo dentro do período de 7 anos de tribulação, e aí você vai ter uma ideia de como vai estar aparecendo o mundo no final, na hora do retorno de Cristo. E aqui eu quero que vocês leiam na sua palavra, na Bíblia, o seguinte: Apocalipse 6 e Apocalipse 8. Tem 7 selos do Apocalipse que serão abertos, e nesses 7 selos de julgamento já acontece uma boa destruição da Terra. Aqui, como um resumo, eu coloquei que pelo menos 1/4 da população total do mundo morre, mas as estrelas caem do céu para a Terra. Então, você pode ir lá em Apocalipse 6 e Apocalipse 8 e você lê o que vai estar acontecendo quando os 7 selos forem abertos. E, pelo menos no resumo básico aqui, 1/4 da população morre e as estrelas do céu caem na Terra. O que mais? Em Apocalipse 8, Apocalipse 9 e Apocalipse 11, está escrito as 7 trombetas de julgamento que vai estar acontecendo dentro do período de 7 anos de tribulação. A destruição que vai ser causada pelas 7 trombetas de julgamento serão enormes, enormes. Como um resumo pequeno aqui, é que pelo menos 1/3 de tudo é destruído, ou seja, 1/3 de tudo que é verde, 1/3 dos mares, 1/3 das águas potáveis, 1/3 da humanidade, 1/3 da comida, 1/3 de tudo. Até 1/3 do sol e das estrelas vão se apagar. Então, basicamente, como um resumo pequeno, porque você tem que ir lá ler esse cenário aqui, de Apocalipse 8, 9 e 11, durante as 7 trombetas, praticamente 1/3 de tudo na Terra vai ser destruído. E não acaba por aqui também, porque ainda tem em Apocalipse 16 as 7 taças da ira de Deus que vão ser derramadas na Terra. E basicamente, vai ser tão severo esse julgamento aqui de Apocalipse 16, que, como um resumo, toda a vida na água é destruída e toda a água ela se torna em sangue. Ou seja, se você acabou com toda a vida na água e você acabou com toda a água, praticamente a vida na Terra se torna inviável em poucos dias. Ou seja, a destruição é quase que completa do mundo todo nas 7 taças de juízo aqui em Apocalipse 16. Então, basicamente, independente de quando você coloca esses 7 selos, essas 7 trombetas, as 7 taças, é fato que elas vão acontecer dentro da tribulação, antes do que nós chamamos de a Batalha de Armagedon, que é o retorno de Cristo. Então, independente de qual é a ordem que você coloca esses eventos acontecendo, eles ainda acontecem na tribulação, antes do retorno de Cristo e antes do que as pessoas chamam de pós-tribulacionismo, que é um arrebatamento no final da tribulação. Então, por si só, esse aqui é o cenário que você está esperando no retorno de Cristo aqui no Armagedon, que é uma destruição quase completa de toda a Terra, mais bilhões de pessoas morrendo, água se tornando em sangue, o sol apagando, o pouco do sol que ainda está aceso está queimando as pessoas, porque está 7 vezes mais quente do que o normal. É um caos, um cenário de destruição apocalíptica, literalmente, de destruição quase que total da Terra e da vida na Terra. Este é o cenário que nós podemos aguardar estar acontecendo lá no retorno de Cristo no final da tribulação. E aí basta nós vermos o seguinte: o que a Bíblia fala de qual que é o cenário, de como vai ser o momento do arrebatamento. Então a Bíblia fala o seguinte: 1 Tessalonicenses 5: Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, ladrão é algo que vem inesperadamente. Primeira pergunta: você acha que depois de toda essa quase que destruição completa da Terra, ainda assim a vinda vai ser inesperada, ou boa parte das pessoas que estão aí sobrevivendo toda essa destruição já vai estar mais que óbvio de ser esperado o retorno de Cristo? Então eu acho que você pensa que depois de tanta destruição acontecendo na Terra, vai estar muito óbvio que o retorno de Cristo vai estar acontecendo. Então não vai ser como um ladrão inesperadamente, porque já vai estar bem óbvio, bem destruído tudo na Terra, quase tudo na Terra, para a vinda de Cristo. Segunda coisa, em Lucas 17, 26 ao 36, e essa eu vou ler para vocês aqui. Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e o destruiu a todos. Para por aqui.
as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Pergunta, será que depois de toda essa destruição aqui da Terra, será que quando toda a água praticamente estiver contaminada e não tem quase nem água para beber, depois de bilhões de pessoas estar morrendo ou perecerem diante da Terra, você acha que as pessoas ainda vão estar comprando, vendendo, construindo, plantando, dando-se em casamento? Outra pergunta aqui. Até o dia que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu a todos. Neste cenário aqui, o que seria o dilúvio? O dilúvio seria apenas a batalha do Armagedon, que as pessoas vão estar saindo, sendo livradas no arrebatamento? Ou o dilúvio seria toda essa destruição que, obviamente, vai estar acontecendo dentro da tribulação, onde bilhões de pessoas vão morrer por vários motivos, vai ter guerras, fomes, pestes, sol vai apagar, a luz vai apagar, tudo de ruim vai estar acontecendo dentro da tribulação. Você acha que o dilúvio é só o Armagedon ou é todos os 7 anos de tribulação aqui? Ao ponto de Noé entrar na arca antes para se livrar do dilúvio. Vamos continuar lendo. 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre dos céus e o destruiu a todos. Para por aqui. O dia que Ló sai é quando chove fogo e enxofre. Literalmente, em uma das trombetas vai estar caindo granizo, fogo e enxofre do céu na tribulação, e não numa cidade apenas ou 2 cidades, mas no mundo inteiro. Pergunta, você acha que as pessoas vão sair daqui antes ou elas vão ter que passar por toda essa chuva de fogo e enxofre e ser livradas apenas de uma guerra no final, onde Cristo vai vencer a guerra? Mais uma pergunta que fica no ar aí. Continuando a ler aqui. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens de dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Ou seja, quando o Filho do Homem for revelado, as pessoas não devem olhar para trás como a mulher de Ló. Elas não devem tentar buscar, apanhar algum bem, alguma coisa, porque acabou o tempo. Sai da cidade, porque tudo vai ser destruído. Pergunta, será que as pessoas vão estar preocupadas em pegar coisas, bens, dentro de suas casas no final da tribulação, depois de uma destruição quase que total da terra, sem tendo quase água para beber, sem ter comida para comer, tendo que fugir de uma perseguição enorme do anticristo, tendo que fugir de pestes, de animais, de terremotos, de destruição enormes? Você acha que as pessoas vão estar preocupadas em voltar para casa para pegar alguma coisa, algum bem no retorno de Cristo? Ou elas vão estar desesperadas pelo retorno de Cristo para destruir logo o anticristo e trazer o milênio? Muito provavelmente você deve estar achando óbvio que as pessoas só vão poder estar preocupadas comprando, vendendo, construindo, planejando o futuro antes de um período horrível de tempo de 7 anos de tribulação. Fica meio óbvio aqui que, analisando o cenário da volta de Cristo, tem nada a ver com o momento do arrebatamento. Porque as pessoas vão estar desesperadas pela volta de Cristo por causa de toda a destruição que vai estar acontecendo. Elas não vão estar preocupadas em plantar, construir, se elas não têm nem água para beber direito, se não tem nem comida para comer direito. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão num campo, uma será levada e a outra deixada. Ou seja, vão ter pessoas moendo no trigo, dormindo em paz numa cama, vai ter pessoas trabalhando num campo. As coisas não vão estar quase totalmente destruídas quando uma for levada e a outra for deixada. E a palavra levada é paralambano em grego, levada como um amigo ou uma companhia, uma companheira. E deixado é divorciado, é a pessoa que ficou e foi deixada de lado, divorciado, a palavra em grego original. Então, obviamente que se você analisa o cenário da volta, está evidente que o arrebatamento não faz sentido acontecendo aqui num cenário de destruição quase que completa. Vamos agora analisar o cenário do mundo como vai estar antes do período de 7 anos de tribulação aqui iniciar. Então, basicamente,
O mundo, pouco antes do início da tribulação, vai estar como? O anticristo ele já vai estar no mundo e vai estar preparando o seu governo. Como que ele vai estar preparando o seu governo? Ele ainda não foi revelado ao mundo, mas por trás dos panos, muito provavelmente, o anticristo vai estar trazer um sistema de tecnologia no mundo para preparar o seu governo para receber a marca da besta. Ou seja, por trás dos panos, o anticristo, antes de ser revelado ao mundo, ele vai estar ali preparando o mundo para receber um sistema de tecnologia de controle para a marca da besta que ele vai implementar na tribulação. E isso no mundo inteiro. O que mais? O anticristo também já provavelmente deve ter preparado um acordo de paz para ser assinado com Israel, porque é o acordo de paz que vai dar início à tribulação. E muito provavelmente o anticristo também vai estar oferecendo ao mundo um pecado gravíssimo, gravíssimo, onde as pessoas que aceitarem este pecado vão estar se condenando à morte, vão estar sendo levadas à morte. Por quê? Porque se Satanás e o anticristo sabem que as pessoas vão poder escapar esse período de tempo de tribulação, o que ele vai tentar fazer no mundo antes desse período de tempo é, obviamente, fazer com que o máximo ou o maior número de pessoas que poderiam escapar não escapem e sejam influenciados por ele, provados por ele na tribulação de botar a marca da besta ou não. Então, o anticristo muito provavelmente já vai estar no mundo, não revelado ainda, mas vai estar oferecendo um pecado gravíssimo que vai fazer com que as pessoas que aceitarem sejam levadas para a morte. E se elas vão para a morte, como nós vemos lá, eles não vão escapar da morte, porque se eles cometeram esse pecado gravíssimo, significa que eles não agradaram Deus, e se eles não agradaram Deus, não vão poder escapar, não vão poder fugir de experimentar a morte, e aí eles vão ter que ser levados, sim, para a tribulação, para ser provados na terra. Ou seja, o anticristo vai estar fazendo de tudo para levar o maior número de pessoas que poderiam escapar do período de tempo de tribulação para passar pela tribulação, oferecendo um pecado gravíssimo que leva à morte. Fora isso, já preparando todo um sistema de tecnologia para trazer um controle absoluto no mundo inteiro para a implantação da marca da besta. Então, esse é um primeiro ponto que vai estar acontecendo antes da tribulação. Segundo ponto, Israel provavelmente está prestes a entrar em algum conflito armado. Ou seja, a nação de Israel precisaria passar por um conflito para depois ter um acordo de paz assinado pelo anticristo. Então, perto da tribulação, Israel provavelmente estaria bem perto de entrar num conflito armado. E por último, vai ter guerras, rumores de guerras, terremotos, vulcões, tempestades, sinais no céu. Tudo isso vai estar acontecendo antes do período de tempo de tribulação, para alertar as pessoas que estão vivendo ali no final dos tempos, para poderem acordar, vigiar para escapar do período de tempo de tribulação. Esse basicamente é o cenário que estará acontecendo antes da tribulação, e se você é um pouquinho esperto, você vai perceber que esse cenário praticamente completo já está acontecendo neste momento agora. Porque neste momento agora, nós estamos diante de um controle mundial, onde a tecnologia está sendo levada a um ponto mundialmente que vai dar permissão, muito em breve, para uma única entidade, um único líder, controlar o mundo inteiro através da tecnologia. Que mais? Nesse exato momento, um pecado gravíssimo está sendo oferecido para que as pessoas voluntariamente destruam o próprio templo, pois elas são templos de Deus, e esse pecado gravíssimo vai levar as pessoas para a morte. E é exatamente neste momento agora que nós estamos, isso está sendo oferecido ao mundo. O que mais? Israel realmente está prestes a entrar em guerra. Aliás, até essa notícia recente aqui mostra o seguinte: Israel eleva a presença no Mar Vermelho para tentar conter Irã. E o Irã está prestes a ter uma arma nuclear. Diz aqui até que mês que vem ele já consiga ter arma nuclear. Ou seja, Israel está super perto de tentar impedir o Irã de iniciar uma guerra forte lá no Oriente Médio. E o que mais? Rumores de guerra. Uma outra notícia fortíssima hoje em dia diz o seguinte: 20 de setembro, ONU alerta para risco de uma nova Guerra Fria, mais perigosa e mais difícil de lidar entre Estados Unidos e China. Ou seja, uma nova Guerra Fria é literalmente um novo grande rumor de guerra, mais perigoso e mais difícil de lidar. É exatamente isso que acontece hoje em dia, que é um grande rumor de guerra. Terremotos, vocês sabem, que tem acontecido e tem aumentado a intensidade. Vulcões, recentemente agora, vocês viram notícias de um vulcão forte já entrando em erupção, que pode causar tsunami até no Brasil. Tempestades
tem acontecido as piores tempestades de todos os tempos, cada vez mais forte as categorias da tempestade, e sinais nos céus. Nós temos visto, já faz 7 anos, sinais fortíssimos no céu, até luz de sangue fora de época, eclipses e o sinal de Apocalipse 12, que é um grande alinhamento bíblico acontecendo no céu. Então, vários sinais, por 7 anos nós temos visto sinais fortes no céu. Basicamente, todo o cenário de como o mundo vai estar antes aqui da tribulação é exatamente o mesmo cenário que hoje em dia está acontecendo literalmente no mundo. E basicamente por isso você já consegue perceber que, apesar de tudo isso que está acontecendo, terremotos, vulcões e todo esse controle por baixo do pano por uma entidade demoníaca, ainda assim as pessoas estão comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, elas ainda estão ali tentando planejar um futuro, esperando que tudo volte ao normal. Ou seja, ainda se aplica o que está escrito em Lucas 17, 26 a 36, o tempos de Noé e tempos de Ló, porque as coisas estão ruins, mas ainda assim dá para planejar um futuro, dá para construir. E as coisas estão ruins, mas como ninguém está preparado, esperando um arrebatamento para este momento aqui antes da tribulação, ainda assim é um momento ideal, pois vai pegar muitas pessoas de surpresa, como um ladrão na noite, assim como a palavra de Deus fala que acontecerá um arrebatamento. Porque aqui, apesar de tudo isso estar acontecendo, muitas pessoas, especialmente pós-tribulacionistas, não acham que o arrebatamento vai estar acontecendo agora, e por isso muita gente que podia estar escapando, que podia estar crendo, não está percebendo, não está vigiando, e será pego de surpresa como um ladrão da noite, exatamente como a palavra diz que será o tempo onde acontecerá o arrebatamento. Então, basicamente, analisando o cenário profético do fim e do início, faz muito mais sentido, óbvio sentido, de que o arrebatamento aconteceria antes da tribulação e não depois. Depois da tribulação não faz sentido nenhum, porque o dilúvio todo, toda a destruição já vai ter passado. Esse é o ponto número 2, analisando o cenário. Agora, ponto número 3, tipologias bíblicas. Tipologias bíblicas é o seguinte, é uma história de um personagem da Bíblia que é como se fosse uma sombra ou um tipo de história do Messias. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é a história de Jesus, de Yahushua. E os personagens do passado tiveram uma vida muito parecida com a que Jesus Yahushua teve e ainda vai ter. Então, tipologia é isso daqui. A vida de Jacó, que é o nome também Israel, Jacó que se tornou Israel, foi a seguinte, em resumo aqui. Jacó foi ameaçado de morte pelo seu irmão, fugiu de sua terra, se casou com a filha mais velha de Labão e com ela teve 7 filhos. Depois de 7 dias, se casou com a filha mais nova e essa só foi gerar filhos no final, depois de pedir e confiar em Deus. Então essa é a história de Jacó e Israel. José do Egito. José foi um dos 12 filhos de Israel, que foi rejeitado pelos irmãos, foi levado para o Egito, aonde se casou com uma gentia e se tornou governador para administrar 7 anos bons, como um preparo para os 7 anos ruins de fome, que viria da onde ele resgataria os seus irmãos no meio dela. Essa aqui é a história resumida de José do Egito. Moisés. Moisés foi perseguido enquanto ainda era bebê, era um israelita príncipe no Egito, saiu do meio de seu povo, se casou com uma das 7 filhas gentias de Jetro, passou 40 anos fora e, aos 80 anos, foi chamado por Deus para livrar os seus irmãos israelitas da escravidão tirana do faraó. Então essa é a história de Moisés. E agora você vai ver que tudo é uma tipologia da história de Jesus, de Yahushua. Porque é o seguinte, Jesus e Yahushua foi perseguido enquanto era bebê e teve que ir para o Egito, assim como na história de Moisés. Voltou para sua terra, foi rejeitado pelos seus irmãos, que o condenaram à morte, e morte de cruz. Então, os israelitas, os judeus, condenaram Jesus e Yahushua à morte. Assim como na história de José do Egito, que os irmãos rejeitaram e condenaram ele à morte, escravidão, tudo mais. Jesus ressuscitou, foi rejeitado como rei pela nação israelita, assim como na história de Davi, que eu não coloquei aqui, mas ele levou a salvação para os gentios, que se dividiram em 7 igrejas. 7 igrejas. Retornará depois de um período de 7 anos de tribulação
para resgatar os seus irmãos descendentes dos israelitas de um ditador tirano, o anticristo. Então, você consegue ver tipologias bíblicas nas histórias de outros personagens na história de Jesus e Yahusha. E vem a pergunta que é o seguinte: quando que Jesus e Yahusha vai se casar? Porque lembrando, o arrebatamento também é um casamento que vai estar acontecendo, e eu tenho um vídeo só sobre isso no meu canal, procure aí que você vai ver. Segundo as tipologias bíblicas, seguindo o que os patriarcas passados já passaram, basicamente é o seguinte: antes de um período de 7 anos de tribulação, de fome, Jesus e Yahusha vai se casar com a mais madura de 7 mulheres gentias. Porque lembrando, como na história de Moisés, ele se casa com uma das 7 filhas gentias de Jetro, que é a filha mais velha, ou seja, a mais madura. Também, como na história de Jacó e Israel, Jacó se casa primeiramente com a filha mais velha, que é a Lia. E com a filha mais velha, ele tem 7 filhos. Ou seja, antes de um período de fome, antes de um período de tribulação, Jesus e Yahusha, na tipologia, se casa com a mulher, uma gentia, mais madura, mais velha, mais fiel. E esta é a igreja, por quê? Porque a igreja é mais velha do que Israel. A igreja é mais velha do que os judeus. Por quê? Porque a fé é mais antiga do que a lei. Abraão serviu Deus, serviu Jesus e Yahusha pela fé. A lei só veio depois, lá com Moisés. Então a fé ela é mais antiga do que a lei. Por isso se casa primeiro com a igreja, que é mais antiga, é servindo pela fé. Mas seguindo a tipologia também, depois de um período de 7 anos de fome, Jesus e Yahusha vai se casar novamente com a filha mais nova, que aí é os judeus, é Israel, que ainda não gerou filhos para o reino, exatamente como na história de Jacó, de Israel, onde ele se casa primeiro com a Lia, a mulher mais velha, mais madura, e depois de 7 anos, depois de 7, ele se casa novamente com a filha mais nova, e a filha mais nova não gerou filhos ainda, só vai gerar filhos no final, porque os judeus não creem no Messias e não estão gerando filhos para o reino. Só vão gerar filhos no final, quando vai ter um milênio de paz para eles começarem a gerar filhos para o reino. E aí, depois do período de 7 anos de fome, de 7 anos de tribulação, Jesus e Yahusha perdoa os seus irmãos e resgata os seus irmãos da fome que os atingiu. Ou seja, os judeus, no final da tribulação, vão ser perdoados na festa da expiação, na festa do perdão, e eles vão ser resgatados por Yahusha, pelo seu irmão mais velho ali, cujo qual eles rejeitaram e condenaram à morte, assim como na história de José. E aí eles vão ser salvos da fome que vai estar atingindo o mundo e eles, principalmente, que estão passando pela tribulação que vai ter fome. Então você consegue ver pelas tipologias bíblicas que está evidente que acontece um casamento antes de um período de 7 de tribulação, de fome, aonde Yahusha, o Messias, que é rejeitado pelos irmãos, se casa com a mulher mais velha, a mais madura, de 7 mulheres gentias, simbolizando as 7 igrejas que existem. Ele vai se casar com a mais madura, a mais velha, a mais fiel. E aí depois desse casamento, depois de um período de 7 dias, ou 7 anos de tribulação, no meio da fome, ele vai resgatar os seus irmãos que o tinham condenado à morte, e vai se casar novamente no final com a filha mais nova, que ainda não gerou filhos para o reino, a filha simbolizada por Raquel. Então, segundo tipologia bíblica, o arrebatamento, que é um casamento com a igreja, que é a mulher mais velha, que é a fé, é antes do período de 7 de tribulação. E o período de 7 de tribulação é para lidar com a filha mais nova, com Raquel, com Israel, os judeus, que ainda não geraram filhos para o reino e que no final vão ser a segunda esposa de Yahusha para começar a gerar filhos lá no milênio. Então, tipologia bíblica de novo, mostrando o arrebatamento pré e não pós. 4. Promessas de Yahusha. A palavra de Deus fala várias coisas para a gente fazer e também promete várias coisas para a igreja. E aqui que nós vamos ver, analisando as profecias, as promessas também de Jesus, de Yahusha. Primeiro, Lucas 21:36.
Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Do que você acha que Jesus e Yahushua disse para as pessoas estarem preparadas para escapar? As pessoas vão escapar o que? Só o Armagedon ou todo o período de julgamento de 7 anos? Essa é uma pergunta. João 14. Na casa do meu pai, onde é a casa do pai? É nos céus, é o reino celestial. Há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Essa é a promessa de Yahushua para a igreja em João 14. Eu vou para a casa do meu pai, um reino celestial, preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para vocês estarem lá comigo. Ou seja, estar onde? Na casa do Pai, no céu. Uma promessa que ele deu de levar a gente para a casa do Pai. Que está preparando lá na casa do Pai um lugar, assim como o noivo antigamente ia preparar um lugar para a noiva na casa do Pai. Ele foi preparar um lugar e vai voltar para os levar para ele. Essa é a promessa de Yahushua. Mateus 25:13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Falando o quê? Sobre o momento que vai estar acontecendo o casamento. Mateus 25 é a parábola de casamento. Vigie, porque você não sabe o dia nem a hora. Algo que vai ser muito óbvio depois da tribulação, porque a partir do acordo de paz que é assinado com muitos pelo anticristo, basta você contar 7 anos ou 2.550 dias e aí você vai chegar no final da tribulação sabendo o dia e a hora. Porém, o casamento, ninguém sabe nem o dia nem a hora, somente realmente na tradição galileia, o pai que sabia quando que o filho podia vir buscar a noiva. Então, uma outra promessa de Yahushua que mostra aqui o cenário para nós do momento do arrebatamento. Próximo, Apocalipse 3:3. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Ou seja, uma carta para uma das igrejas. Se você não estiver atenta, ele vai vir como um ladrão e você não saberá a hora. Significa que se você estiver atento, você saberá a hora e não será pego de surpresa como faz um ladrão. Você saberá se você estiver atento. Basta você deduzir isso com essa frase de Yahushua para uma das igrejas. Que mais? Mateus 24:42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Algo que vai ficar óbvio no final da tribulação, mas não é tão óbvio assim no início da tribulação, por isso que tem que vigiar. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. É assim que vocês também precisam estar preparados. Então, como que Yahushua fala para nós estarmos preparados? Nós temos que estar preparados ao ponto que a gente sabe quando que o ladrão vem. A gente tem que vigiar para saber quando que o ladrão vem e estar de guarda para que não seja pego de surpresa. É assim que a gente tem que estar preparado. Por quê? Porque vai ser um momento aonde, para você entender quando que vai estar acontecendo o arrebatamento, quando que vai estar acontecendo o casamento, é um momento que você vai ter que vigiar para conseguir entender isso, para você saber qual que seria o momento que o ladrão viria. É assim que você tem que estar preparado. Algo que, obviamente, vai exigir da pessoa uma ação de estar vigiando, para que ela possa saber a hora que o ladrão vem. E isso só pode se aplicar no arrebatamento pré, não no pós, porque no pós vai estar tanta destruição que vai estar óbvio que horas que ele vai estar indo. Aliás, basta contar do acordo de paz, 7 anos, que você vai saber exatamente quando que vai acabar a tribulação e o retorno de Cristo. Então, nas promessas de Yahushua, a pergunta que fica é: do que Yahushua vai livrar a igreja mais fiel e madura? E isso tem a resposta onde? Em Apocalipse 3:10. Essa é a carta para a igreja de Filadélfia. É a igreja mais fiel e madura que está descrita lá em Apocalipse 2 e 3. E para essa igreja, ele fala o seguinte: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, ou seja, teve a perseverança do quê? De permanecer vigiando, de permanecer orando, de permanecer vivendo a vida que Cristo nos deu.
Por quê? Porque quando você faz uma vigília, você tem que ser perseverante para não dormir durante a vigília. Você ser sempre perseverante e permanecer até o fim vigiando. Visto que você fez isso, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Qual que você acha que vai ser a prova para os que habitam na terra? Você acha que vai ser depois do Armagedon, que a gente vai ser livrado, e a prova para os que habitam na terra vai ser o Armagedon? Ou você acha que a prova vai ser todos os 7 anos, que vai provar as pessoas que estão habitando na terra, que vão estar morrendo aos montes, eventualmente? Porque aqui no final da tribulação vai ter tão poucas pessoas sobreviventes que só iria fazer sentido se a prova que viria sobre todo mundo começasse no milênio. E como a gente não tem base bíblica nenhuma para isso, então está errado. A prova para os que habitam na terra vai ser durante a tribulação. Por quê? Porque o mundo vai ser posto à prova com a marca da besta. O mundo vai estar decidindo se vai servir Deus e morrer por ele, ou se vai colocar a marca da besta e viver por um período pequeno de tempo sob o domínio da besta lá na tribulação. Essa vai ser a prova que vai estar acontecendo dentro da tribulação. O mundo inteiro vai ter que passar por essa prova, porque o mundo inteiro vai ser forçado pelo anticristo a colocar ou morrer por não colocar a marca da besta. E essa é a prova cujo qual Yahushua prometeu livrar a igreja mais fiel e madura, a mais velha. Ele prometeu guardar desta hora, guardar da hora, não guardar na hora, mas guardar da hora da aprovação que vai cair sobre todo o mundo. Então, pelas promessas de Yahushua, também fica óbvio que o livramento, o escape, o arrebatamento para a igreja mais fiel e madura é antes do período de provação de 7 anos de tribulação do anticristo, antes do ditador tirano vir e dominar o mundo inteiro tecnologicamente e impor a marca dele. Óbvio que a gente vai ser guardado da hora que vai estar caindo sobre todos do mundo, aqueles que permaneceram sendo vigilantes, sendo perseverantes. Porque lembrando, segundo o cenário que já está acontecendo hoje em dia, Satanás está oferecendo ao mundo inteiro um pecado gravíssimo contra o próprio tempo da pessoa, cujo qual, se a pessoa aceitar este pecado, ela está sendo condenada à morte, ou seja, passar pela tribulação. Porque é isso que Satanás quer. Satanás quer que o máximo possível de pessoas percam o livramento para que esteja na tribulação e seja influenciado por ele para botar a marca da besta e aí perder a salvação completamente, porque quem bota a marca não tem mais salvação. Então é isso que Satanás está fazendo antes da tribulação, tentando tirar o máximo possível de pessoas do livramento, do arrebatamento, para que sejam testadas na terra, posto à prova aqui, junto com os que vão estar habitando aqui na terra, na tribulação, que são os judeus e os gentios incrédulos. Por isso que as pessoas têm que vigiar e estar perseverante na vigília, como Yahushua falou, para que nós possamos saber o momento, estar prontos, não voltar, não olhar para trás e sair antes que venha o dilúvio, esse período de tempo aqui, que é o pior período de tempo de todos os tempos, o período de um ditador tirano, o pior de todos, o anticristo. Então fica óbvio pela tipologia, pela análise do cenário e pelas promessas de Yahushua que o arrebatamento para a igreja, pelo menos a fiel e madura, é sim antes da tribulação. E você viu vários momentos aqui em que isso é o que diz a palavra de Deus. E agora eu tenho umas considerações finais, porque eu sei que vai ter algumas pessoas que vão falar sobre isso, e aqui eu tenho essas perguntas já respondidas. Então, última trombeta, em 1 Coríntios 15, 52, fala o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então as pessoas leem isso e falam o seguinte: tá vendo a última trombeta? Então, só na última trombeta de juízo aqui na tribulação que a gente vai ser arrebatado. E isso está errado. Por quê? Porque uma trombeta, ela soa por vários motivos. Você toca a trombeta para anunciar um casamento, você também toca a trombeta para anunciar uma guerra, e você também toca a trombeta para anunciar julgamentos. Porém, olha o que a própria Bíblia diz, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,16: pois dada a ordem com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. É a trombeta de Deus que vai tocar. Aqui na tribulação, quem vai tocar as trombetas de julgamento serão anjos. Então, obviamente, não é
essa trombeta de julgamento de anjos que vai ser tocada para anunciar o arrebatamento. O que vai anunciar o arrebatamento é a trombeta de Deus. E a trombeta de Deus é para anunciar o quê? Um casamento com uma filha mais velha, um casamento com Lia, um casamento com a filha mais madura e mais fiel, um casamento que vai dar o fim à era da graça, à era da igreja. Como nós vemos na tipologia, como nós vimos na análise do cenário e como nós vimos ali também nas promessas, o casamento acontece antes do período de 7 anos, e aí essa trombeta que vai dar o fim à era da graça é a última trombeta que vai ser tocada para que os mortos ressuscitam e os que estão vivos sejam arrebatados. E como prova disso aqui, nós temos Apocalipse 4. Diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá. Ou seja, João viu uma voz como trombeta numa porta aberta no céu, dizendo, suba para cá. E isso mostra que realmente o arrebatamento é quando será trocada a trombeta para dar o fim à era da graça, para dar início ao casamento com a mulher mais fiel e mais madura, e é onde a porta vai estar aberta no céu, antes do período de tribulação que começa depois em Apocalipse 6. No final, vai ter sim uma trombeta de guerra, que vai ser tocada para destruir o exército do anticristo no Armagedon. Porém, como diz em Apocalipse 19, é o seguinte, aqui está o cenário da volta de Jesus, de Yahushua. Ele, aqui em 14, os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Daqui que Yahushua vai destruir o exército do anticristo no Armagedon, e os exércitos do céu vão já estar o seguindo, vestidos de linho fino, branco e puro. E esse linho fino, branco e puro é aquilo que ele vai dar para as igrejas vencedores de Apocalipse 2 e 3. Então, mostra aqui que a igreja já vai estar descendo do céu com Yahushua, como o exército do céu, para vencer o exército do anticristo. Ou seja, aqueles que se casaram com Yahushua antes da tribulação retornarão como exército de Yahushua no final para destruir o anticristo no Armagedon. E aí no final aqui vai ter o casamento com os judeus que vão ser perdoados e depois vão ver aqui o tabernáculo de Deus, que é a Nova Jerusalém descendo do céu. E aí eles vão poder entrar no reino e começar a gerar filhos para o reino, porque toda incredulidade passará e vai ter 1000 anos de paz. Então, essa é a primeira consideração final. E segunda consideração final, que também muitas pessoas vão utilizar, é a seguinte. O ministério da iniquidade vem antes do arrebatamento? Pergunta. Nós lemos em 2 Tessalonicenses 2 o seguinte. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado. Então muitas pessoas leem isso e falam, olha só, tá vendo? Antes do arrebatamento vai ter apostasia, que a igreja vai se apostasiar, e depois vai ser revelado o homem do pecado. Tá vendo? Ó? Vai ser revelado antes do arrebatamento. E isso também está errado. Porque a apostasia, a palavra em grego é Strong's 646. Significa o seguinte, sair, partir, que é derivado de ficar longe. Propriamente uma partida. Então vamos ler novamente. Antes daquele dia virá uma partida, e então será revelado o homem do pecado. E a própria Bíblia interpreta a Bíblia. Basta você ler 4 versículos para baixo, em 2 Tessalonicenses 2:7, que você vai ter o contexto. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, ou seja, o espírito do inimigo já está em ação desde lá do começo, desde o primórdio da humanidade. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o está detendo, e então será revelado o perverso. Ou seja, primeiro é afastado, primeiro tem a partida daquele que está detendo o homem do pecado, então será revelado o perverso. Primeiro, aquele que detém sai, parte, é afastado. Depois do afastamento, da partida deste que está detendo, é aí que vai ser revelado o perverso. E é muito fácil você entender quem que detém o homem do pecado, porque o espírito do inimigo, ele é como se fosse o segundo lugar em escala de poder. Porque quando Jesus Yahushua criou Lúcifer, antes dele cair e virar Satanás, virar o inimigo, ele era o braço direito de Deus, ele era a segunda criação mais poderosa que ele já fez. E a única pessoa que tem capacidade
de vencer o segundo lugar é o primeiro lugar. Isso é óbvio. O único que pode vencer o segundo é o primeiro. E o único que tem poder para deter o espírito do inimigo é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, fica óbvio que o único que pode deter o espírito do inimigo é o Espírito Santo. E assim como ele veio em Atos 2 na terra, ele vai ser afastado da terra, ele vai se apostasiar da terra, porque a terra já está em apostasia. E aí o anticristo vai ter poder para ser revelado. Quando o primeiro lugar sair, é aí que o segundo lugar vem e toma o poder por 7 anos finais, que ele foi permitido vencer aqui os santos. Então, isso aqui tá óbvio. Eu também tenho esse vídeo aqui no canal, A Noiva, o Espírito e a Pomba, que eu fiz 3 semanas atrás, onde fica mais óbvio ainda de que o Espírito Santo é aquele que detém o anticristo, e o Espírito Santo também é aquilo que está dentro da igreja fiel, que é a noiva. Então, assista esse vídeo para você ter mais e mais confirmações ainda de que é o Espírito Santo que detém o anticristo, e quando ele for afastado, no arrebatamento, ele levará consigo a noiva, e aí o perverso vai ser revelado e terá 7 anos aqui de governo na terra. Então, basicamente, o pós-tribulacionismo foi detonado, completamente, biblicamente detonado. Pega esse vídeo e manda para todas as pessoas que ainda são pós-tribulacionistas, e se as pessoas, depois de assistirem esse vídeo, ainda assim permanecerem sendo pós-tribulacionistas, fuja delas, porque ou elas estão sendo propositalmente cegadas por Deus para não entender isso e ter que passar pela tribulação, ou então elas são um enviado do inimigo justamente para fazer com que você perca sua coroa, perca a oportunidade de escapar à provação que virá na terra durante o período de 7 anos de tribulação. Tá óbvio em todas as questões, tipologias, análise de cenário e promessas de Yahusha que o arrebatamento para os fiéis, para os verdadeiros, para a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a noiva, o Espírito, é antes do período de 7 anos de tribulação. E só vão ter que passar pelos 7 anos de tribulação a igreja morna de Laodiceia, que é aquela que se mistura com o mundo, aqueles que são incrédulos e confiam em si mesmos para ser livrados da tribulação, aqueles que não confiam em Deus, porque esse era o pecado dos israelitas que não entraram na terra prometida, eles não confiaram em Deus e por isso eles morreram no deserto. Então os incrédulos que não confiam em Deus, que acham que o arrebatamento é depois da tribulação, estes também perderão o escape, pois não confiaram em Deus. Aqueles que estão recebendo o pecado que Satanás está oferecendo no mundo, o pecado contra o templo do Espírito, contra você, contra o seu templo, estes também, se não se arrependerem, provavelmente vão estar passando sim pela tribulação, porque receberam um pecado de morte e não serão mais livrados da morte, não estão agradando Deus como Enoque fez. E os judeus também vão passar pela tribulação, para que assim eles reconheçam Yahusha como o Messias no final delas. E depois de um período de fome, aí Yahusha vem, perdoa os pecados e resgata os irmãos da tribulação, como na história de José do Egito. Então está óbvio aqui que o arrebatamento para os fiéis e verdadeiros, o corpo de Cristo, será antes da tribulação. E a tribulação será para os mornos, para os incrédulos, para os tolos que foram enganados por Satanás e para os judeus que serão resgatados no final. Qualquer outra afirmação fora do que a Bíblia mostra é um erro, um engano, que os que estão crendo ou propagando isso serão contabilizados por causa disso e provavelmente vão estar ficando na tribulação. Não deixe que Satanás faça você perder o escape, porque o que virá é o pior período de tempo de todos os tempos, um verdadeiro inferno na Terra, que obviamente não começou ainda, então também não caia no papo de uns canais aí, falando que nós já estamos nos selos ou nas trombetas, porque isso também é um outro engano, já que o arrebatamento ainda não aconteceu, o acordo de paz não foi assinado e a besta não foi revelada. Então, irmãos, perseverem firmes nessa verdade, pois muito em breve Yahusha nos chamará para o casamento com ele nos céus, e assim estaremos para sempre com ele. Maranata.